Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito da criatividade das pessoas ao criar mascotes. Eles sempre estavam tentando fazer alguma coisinha diferente pra variar, e todos eles sempre tiveram as suas próprias características. Mas até o dia de hoje, eu vi os mascotes do McDonald's, que pelo que eu sempre percebi foi um terror pra várias crianças. O mascote do Proerd, que é aquele leão e incentiva as pessoas a seguirem um bom caminho. Também tem os mascotes do futebol e, enfim, tem diversas marcas que têm os seus próprios mascotes para conseguir chamar mais a atenção do público. E eles chamam a atenção principalmente de crianças, por ser uma coisa muito mais interessante na visão delas. É como se eles estivessem ali vendo um desenho, só que não na telinha, sendo na vida real mesmo, na frente delas, sabe? Então é como se fosse uma coisa muito mágica. Mas do nada saiu uma notícia de que o Vaticano anunciou um novo mascote para 2025. Ela é uma menina chamada Lucy, e ela foi criada justamente para viver dentro da cultura pop por causa dos jovens. Ou seja, incentivar que os jovens se interessem mais pelo assunto por ser uma coisa nova. Então, pela Lucy, ela ser um mascote da igreja e ela tá inserida ali no mundinho dos jovens, no mundo pop e tal, isso faria com que os jovens enxergassem mais ela e, consequentemente, o que ela quer passar também, eu imagino. Tanto que milhares de pessoas gostaram dessa notícia e elas já começaram a fazer muitas artes para conseguir demonstrar o carinho pelo novo mascote. Então, fizeram desenhos da Lucy nos braços de Jesus, tem um desenho também dela comendo um lanche e, inclusive, tem até artes aonde a Lucy, ela tá procurando o capeta e ele tá ali com muito medo dela. Mas o problema não é eles terem lançado um mascote pra igreja, até porque não tem problema nenhum nisso, não tem nada de errado com a Lucy. Inclusive, tem vários pontos muito positivos aonde a Lucy pode ajudar muitas pessoas a se aproximarem de Deus, e eu imagino que isso ia funcionar muito bem pras crianças, por se tratar justamente de um personagem que mais pra frente provavelmente vai virar até uma pelúcia e tudo mais. Mas o problema é que como essa notícia ela se espalhou pela internet inteira, que é Chernobyl, na própria postagem que eu vi que era anunciado o lançamento da Lucy, que pegou 1 milhão de visualizações, já tiveram muitas pessoas comentando coisas horríveis. Pensar muito do mascote se tratar de uma criança. Isso daí tá meio pedo, hein? Cara, o que tem de errado com o mascote ser uma criança? Você acha que eles iam fazer um mascote velho, caindo aos pedaços pra tentar chamar a atenção dos jovens? Criança, ela gosta de brincar com criança. Então é super normal o mascote ser uma criança ajudando os jovens a se identificar com o personagem. Porque, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas a Lucy, ela tem várias características de personagens de anime. E tem várias pessoas que compararam a Lucy com outros personagens de animes muito famosos. Então, assim, eu vejo que muitos jovens gostaram da Lucy justamente porque ela é um personagem mais novo e ela também tem traços de anime, o que, consequentemente, é uma coisa que os jovens gostam, sabe? Então, não faz o menor sentido você falar que, nossa, isso tá estranho, hein? É uma criança. O que tá estranho é esse pensamento que as pessoas têm hoje em dia sobre tudo que acontece. Aonde nem tem maldade, as pessoas vão lá e conseguem inventar alguma coisa. É claro que tem muita gente sem noção no mundo que realmente faz muita coisa ruim e tem uma mente perturbada, mas não faz o menor sentido você fazer uma alegação dessa. Eu entendo que muita gente não gostou da Lucy, só que você falar esse tipo de coisa é meio que demais já, né? Até porque pra você falar que uma coisa é pedo, você vai precisar provar isso. E pra ser bem sincera com vocês, não tem nada que prove isso nesse momento. Mas pra quem não entendeu o que tava rolando, as pessoas estavam dizendo isso justamente por já terem acontecido vários casos de padres com crianças, e isso acabou entrando na cabeça das pessoas de uma forma que tudo envolvendo padre e alguma criança virou meio que um alerta, digamos assim. Mas é bizarro pensar que só porque aconteceu isso algumas vezes, as pessoas pensam que, nossa, sempre a mesma coisa. Não é assim, gente. Não tem como você generalizar, sabe? Inclusive, esse anúncio que a Lucy seria lançada causou dúvida em muita gente, porque elas pensaram que era mentira esse anúncio. Isso porque o nome dela é Lucy. E vocês já sabem, né? Quem tem Lucy também no nome. Pode ser um apelido pra Lúcifer. E ela também tem a metade de um tridente na mão, aparentemente. Então as pessoas já ficaram ali meio que gerando as suas teorias, sabe? Pra ser bem sincera com vocês, eu cheguei a pensar por um momento que isso fosse um graveto, por ser totalmente
totalmente leiga no assunto, mas se vocês souberem o nome disso daí, deixa nos comentários pra eu saber. Eu entendo que algumas pessoas terem associado Lucy com Lúcifer, mas não é porque os dois têm algumas letrinhas ali em comum que isso chega a ter alguma coisa relacionada. Mas o nome Lucy, ele vem do latim, que significa iluminada, significa luz, o que tem tudo a ver com Jesus e não tem nada a ver com capeta, como muita gente estava achando. Mas pelo que eu vi, tiveram várias reclamações de pessoas indignadas por conta do artista que criou a Lucy, ele trabalhar na criação de ilustrações pro orgulho LGBT. Inclusive, tem até postagens no perfil dele, onde tá público e qualquer pessoa pode ver. E eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu nem entendo por que as pessoas se preocupam tanto com uma coisa tão fútil. Era muito mais fácil se todo mundo vivesse a sua própria vida e pronto. Até porque a vida de uma outra pessoa não afeta em nada a sua vida. Mas mesmo assim, as pessoas continuam falando sobre isso, achando ruim por ele apoiar o orgulho LGBT, sendo que não tem nada demais, enfim. E é muito triste a gente pensar que a Lucy, que deveria ser um símbolo de paz e uma coisa legal por causa dos jovens e tudo mais, na realidade, ela tá virando o contrário disso. Toda essa criação, ela tá tendo um efeito reverso, porque o tanto de hate que a Lucy tá recebendo, e olha que ela ainda nem foi lançada e já tem gente reclamando. Tem gente xingando o personagem que nem existe. Vocês sabem o que é isso? Meu Deus do céu. Isso porque é só a pontinha do iceberg, tá? Vocês não estão sabendo de nada ainda. Porque, infelizmente, a Lucy, ela não conseguiu fugir das artes maldosas. Porque, apesar dela ser um símbolo da igreja, muita gente começou a fazer desenhos mais 18 dela, com roupas bem extravagantes, assim. Tem umas que são mais levinhas, que não mostram tanto assim, apesar de serem horríveis também. Só que tem outras que são absurdamente problemáticas. O pior é você entrar na postagem e você se deparar com o dono do post literalmente cagando e andando porque as pessoas estão falando. Todo mundo que viu essa postagem acabou se espantando com a falta de respeito que ele teve de postar isso. E todas essas pessoas que estavam ali, elas estavam tentando avisar que ele tinha que apagar a postagem porque é uma coisa totalmente errada por ela ser um símbolo de pureza e também ser uma criança. E ao invés dele ouvir os conselhos e apagar, ele simplesmente cagou e andou pra todo mundo, como se fosse, vocês não gostaram? Não tô nem aí. Simples assim. Eu imagino que ele só tenha tratado a situação com tanta insensibilidade porque foi na internet, porque as pessoas, elas vão achar ruim a situação, só que não tem nada que elas possam realmente fazer contra você, porque você tá na sua casa, a pessoa tá na dela, e o máximo que pode acontecer é vocês acabarem trocando uns xingamentos e fica por isso mesmo. Só que eu acho muito bizarro a forma que algumas pessoas abordam assuntos que são tão importantes com essa falta de respeito, sabe? Você tá literalmente sexualizando um personagem da igreja e ainda querendo se defender dizendo, mas ela tem 2000 anos. Cara, não importa quantos anos ela tem, apesar de eu imaginar que ela seja sim uma criança, mas é um mascote da igreja. Se você não tem o mínimo de senso pra ver a merda que você tá fazendo, você não devia nem estar na internet. Eu entendo que algumas pessoas não acreditem em Jesus, até porque todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser e ter a religião que se sentir melhor. Só que a partir do momento que você desrespeita uma outra religião, você perde total razão. Até porque como que você quer que alguém respeite a sua religião se você não respeita dela? Não tem como. Você também não tem a obrigação de falar bem de uma coisa que você nem acredita. Só que você também não precisa sair por aí falando um monte de merda como se você fosse uma metralhadora de bosta, só pra se sentir melhor com isso, ou sei lá o que você quer. Às vezes, é muito melhor você só ficar quieto do que você falar o que você pensa. E sim, esse poderia ser um caso isolado que aconteceu, só que depois que foi revelado que a Lucy seria um mascote da igreja, muita gente babaca começou a fazer desenhos horríveis. Isso porque essas imagens eu tirei todas do Twitter. E olha que esse é o lugar onde tem a menor porcentagem de artes da Lucy espalhadas. Existem sites que são específicos para fanart, como DeviantArt e entre outros aí, e lá sim tem coisa muito pior, tá? Só que eu não vou me aprofundar muito nesses sites. Ao contrário de outros sites que são feitos exatamente para artes mais 18, como por exemplo a Role34. O pessoal
começou a postar muita arte da Lucy lá. E não são artes fofas e nem nada, mas são artes muito mais 18 mesmo, sabe? É extremo. Tanto que as pessoas começaram a fazer memes da Lucy fugindo dos artistas da Rowley34. E também dos católicos, evangélicos e cristianos com o único propósito de conseguir proteger a Lucy da Rowley34. Mas apesar da gente odiar essa ideia e ir totalmente contra essas artes mais 18 da Lucy, pra eles é uma coisa que não importa, sabe? Porque a maioria que não gostou tá reclamando principalmente pela Lucy ser o mascote da igreja e também pelo fato dela ser uma criança, eu acho. Eu não sei quantos anos a Lucy tem, eu acredito que isso nem foi anunciado ainda, mas é óbvio que de qualquer maneira, pra mim isso é uma coisa totalmente sem cabimento e muito estranho. Eu não sei como que alguém gasta o tempo da própria vida fazendo alguma coisa assim. Eu tô tentando conseguir pensar no melhor, de que logo logo essa onda de hate na Lucy vai passar e as pessoas vão esquecer dela, parando de fazer esse tantão de arte mais 18. Eu não faço ideia se a igreja viu isso e sabe o que tá acontecendo com o novo mascote deles, mas eu tenho certeza que se eles verem isso, eles vão pensar, maldita hora que a gente resolveu fazer isso. Poxa, mas deve ser um sentimento tão bosta, né? Você resolve fazer uma coisa legal pra chamar a atenção dos jovens, pra realmente tentar fazer um ambiente mais agradável, mas esses mesmos jovens conseguem destruir tudo da pior maneira possível. Claro que também não são só jovens que estão fazendo isso, só que eu acho que a grande maioria é sim. E eu digo que não tem como você achar normal uma coisa dessa, sendo que tá dito ali que é um personagem da igreja. Tá claro isso. O mínimo que eles deveriam ter imaginado é que as pessoas teriam respeito a isso. Eu também pensaria, mas infelizmente não tiveram. Eu prefiro 1000 vezes me agarrar nessa ideia de que mais pra frente vão esquecer ela. Só que de qualquer maneira, eu gostei muito das artes bonitinhas que as pessoas fizeram. A Lucy é realmente um personagem muito fofo e eu acho legal que a maioria tá indo contra esses desenhos mais 18 dela. Então, apesar de ter pessoas que fazem esse tipo de coisa que é bizarra, a internet ainda não tá totalmente perdida. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.